Boa noite a todas e a todas. Estamos no ar fazendo o nosso giro da semana. Eu, Antônio Vieira e Diogo Bittencourt. O título de hoje, Plano de Vacinação Fake News. Olha, interessante essa matéria aqui, Diogo. O projeto, o STF pediu para o governo mandar o projeto Plano de Vacinação. Pois bem, né? O plano de vacinação é o seguinte: eles tiveram que fazer às pressas porque eles não tinham plano de vacinação nenhum. Então, eles mandaram um plano de vacinação sem data, quando não tinha quando começa, e muito menos quando termina. E eles colocaram uma série de pesquisadores assinando o relatório, esse plano, né? E os pesquisadores não tinham autorizado eles a assinar o plano. Eles usarem o nome dos pesquisadores, e os pesquisadores já fizeram nota que está rolando na imprensa, tudo, e onde eles não autorizaram. E o plano, na verdade, que é o título aqui, é um plano de vacinação fake news. Resumindo, o plano não existe. Boa noite, Diogo. E aí, plano de vacinação fake news? Boa noite, Antônio. Boa noite a todos que nos assistem, mais essa live da página, né, do nosso canal. Antônio, na verdade, é aquilo que a gente sempre fala, né, meu camarada? Esse governo, ele é uma baderna, né? É um governo que tem como uma política de Estado matar o seu povo, né? Isso não é de agora, é desde sempre, né? Bolsonaro se elegeu, né, com essa tônica. E é um governo confuso, um governo bagunçado, que na verdade o governo Bolsonaro só tem um objetivo, né? Que é salvar as picaretagens da família Bolsonaro. Né? Hoje, o principal foco deste governo é livrar a pele, né, do Carlos Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, no caso das rachadinhas. Esse é o foco e é a única parte do governo que funciona e que dá certo hoje é essa de proteger e blindar as falcatruas da família Bolsonaro. Né? O Queiroz, blindar o Carlos Bolsonaro, blindar o Flávio, blindar a Michele Bolsonaro, né? A Micheque, né? Que até agora ninguém soube explicar como é que apareceu tanto dinheiro na conta dela depositada pelo motorista da família, o Queiroz. Então, nisso o governo Bolsonaro é muito bom. Agora, no demais, é um absurdo, é uma confusão, é uma incompetência, né? Esse governo miliciano, né? Que é uma mistura de militares neuróticos com a milícia carioca, uma confusão. E o Brasil tá isso, né? Eu estava lendo uma reportagem agora à tarde, né? Os países mais desenvolvidos, as principais potências, já garantiram em torno de 60%, né, de todas as vacinas, de todas as doses das principais vacinas, aquelas vacinas que têm mais eficácia, né, já garantiram para o seu povo. Esses países já têm mais ou menos em torno de, né, três doses, né, 3 vezes mais do necessário para imunizar toda a sua população. E o Brasil aqui é isso. Não tem plano nenhum, não tem organização nenhuma, né? Ideologização do governo Bolsonaro em cima de todos os aspectos, inclusive da vacina, né? Faz com que o Brasil esteja totalmente atrasado, totalmente atrasado. Como tu bem citaste aqui, apresentaram um plano tampão para o STF, né, com assinatura falsa de 36 cientistas, né, 36 pesquisadores que já desmentiram, que não deram aval nenhum para esse tal relatório. Então, assim, ó, salve-se quem puder, Antônio. Salve-se quem puder. Inclusive, agora, na sexta-feira, o governo estava planejando lançar uma medida provisória para confiscar, porque esse é o termo, confiscar as vacinas que os governadores estão negociando a aquisição. Veja bem, uma medida provisória do governo federal para confiscar as vacinas que os governadores estão comprando. Porque, se vamos ser sinceros, se nós ficarmos a cargo do governo federal, criar um plano e organizar a vacinação, ninguém vai ser vacinado nesse país. Né? Enquanto aí Estados Unidos, Inglaterra, Argentina, aqui do nosso lado,
estão começando a vacinação, o Brasil só Deus sabe quando. E nem sei se Deus quer se meter nessa história, né? Então é uma bagunça, é um absurdo que está acontecendo, e esse presidente deveria ser impeachmentado por não ter um plano, né, de vacinação em massa. Isso que deveria acontecer. Aí, Diogo, para não perder a piada, porque é boa, né? É o seguinte, o plano foi entregue, se eu não me engano, agora sábado, agora. Sim, sábado foi entregue o plano. Isso parece muito a alguns alunos, né? Que a gente pede para eles fazerem um trabalho com 15 dias de antecedência. Eles vão fazer o trabalho em grupo, é claro, né? Eles vão fazer o trabalho algumas horas antes de começar a aula, né? E aí chega na sala de aula, antes de entregar o trabalho, o Bolsonaro diz para o Pazuello, bota o meu nome aí, bota o meu nome aí, bota o meu nome aí no trabalho aí. E aí bota o nome do Bolsonaro no trabalho. Isso assim aparece muito os trabalhos que os alunos entregam, eles deixam para fazer na última hora, de qualquer jeito, e aí o trabalho não tem data, o trabalho não tem nome, o trabalho não tem o nome da turma, o trabalho não tem introdução, não tem desenvolvimento, foi um copiar, colar e foram jogando tudo lá dentro. Lá. É inacreditável que o governo consiga fazer isso, cara. E nós já ultrapassamos 180 mil mortes. 180. Inacreditável isso. Agora, Diogo, a gente entra um pouco na economia agora. Que é o seguinte. A inflação dos alimentos explode. E aí, principalmente, o óleo, os cereais, os legumes sobe mais de 50% em 2020, né? E o Bolsonaro, ele ainda, com a questão da subida da inflação, ele comemorou ainda, mas até que é legal, a inflação subindo e tudo. Não tá tão ruim assim, né? E aí a matéria diz para nós assim, ó, mais pobres estão pagando a conta da alta dos preços de 2020. Óleos e gorduras subiram 55,22%. Os cereais, 54,84%. Legumes, 51,28%. Óleo de soja, 94,1%. Tomate, 76,5%. Inflação dos alimentos já está em 15,7% desde o início do ano, né? E tende a aumentar cada vez mais. Isto é, o ano que vem vai ser caótico, o ano que vem. E aí, Diogo? Olha, Antônio, como a gente falou, né? Esse governo ele não tem plano para nada. Ele não tem organização para absolutamente nada, muito menos para cuidar do abastecimento do seu país, né? Então, assim, é uma coisa é um absurdo. Eu assim, tem esse dado que aumentou 50%, mas assim, ó, quem faz mercado, quem tá direto comprando, abastecendo a sua casa e tal, sabe que aumentou muito mais. As coisas dobraram de preço. A carne, por exemplo, ela não aumentou só 50%, ela aumentou muito mais. Né? Eu aqui em casa, eu que costumo fazer o mercado, fazer o super e tal, né? E cuido muito dessa questão dos preços e tal. Eu lembro muito bem que há um ano atrás, por exemplo, um pouco mais, um pouco menos de um ano atrás, tu comprava aí, vamos botar assim, vamos pegar uma carne mais popular, digamos assim, né? Que é a carne moída de segunda, comprava aí por R$ 9,90, R$ 10, né? O quilo. Hoje ela não baixa de R$ 24,90. A carne moída de segunda. Carne moída de segunda. Se tu vai pegar um bifezinho aí de primeira, não baixa de R$ 40. Não baixa de 40 pila o quilo. Um bifezinho aí de primeira, né? Então tu para e pensa, cara, hoje o dia de um trabalhador, né? Vamos pegar aí o salário mínimo. Hoje um trabalhador brasileiro que ganha um salário mínimo não ganha 1 quilo de carne por dia, Antônio.
O dia do trabalho não vale 1 quilo de carne do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Então é esse o país que nós vivemos. Um país que não tem vacina, um país que não tem saúde, um país que não tem educação, um país e um governo que flertam o tempo inteiro com a ditadura, com o fascismo, né, um governo antidemocrático, né, um governo de alucinados e que faz de tudo para desabastecer, né, a mesa do povo trabalhador, porque é bem isso é fato. Claro, quanto menos o trabalhador ganha, quanto é maior o desemprego, né? Eu estou vendo agora a nossa amiga Liane, né, dizendo que aqui está R$17 o quilo do guisado de segunda. Companheira Liane lá de Santa Vitória do Palmar. Liane, ainda está barato, então, porque aqui em Canoas, onde eu moro, está R$24,90 o quilo do guisado de segunda. Então, tu imagina, né? Então, quanto menos a pessoa ganha, mais impacta. Porque tu imagina, a pessoa ganha um salário mínimo por mês. Aí 1 quilo de carne, né, de um guisado aí de segunda valendo R$24,90. Né? 1 litro de óleo de soja, né, valendo quase R$10. O quilo do feijão, R$10. Um saco de 5 quilos do arroz, quase 40. Né? Meu Deus do céu, é aquilo que a gente acabou de falar. O dia de um trabalhador que é assalariado pelo salário mínimo não vale 1 quilo de carne. Então esse é o Brasil do Bolsonaro. E vai piorar, Antônio, não é torcida. Vai piorar. Não tem como melhorar. O Brasil ainda vai enfrentar todo 2021 a crise da pandemia. O governo Bolsonaro já cortou os auxílios, né? O Guedes vem com a mesma lógica de cortar qualquer tipo de assistência, né, para o povo mais pobre. Então, assim, é matemática, não é torcida. Como é que o país vai sobreviver? O povo vai voltar a morrer de fome, morrer de sede no Nordeste, a morrer de fome no resto do país e lá também. Então, isso é muito preocupante, né? E o Bolsonaro fazendo piadinha com o coronavírus, piadinha com a questão do meio ambiente, piadinha com a questão da fome. Acabou de dizer essa semana que é melhor ter inflação do que ter desabastecimento. Mas, pelo amor de Deus, é um governo que trabalha só com essa questão da ameaça. Como é que um país do tamanho do Brasil, que alimenta o mundo, vai ter desabastecimento? Né? Então, é um absurdo. O que falta aqui o que tem aqui é um desabastecimento de inteligência. Né? Esse governo federal que está aí é um deserto. É um deserto. Né? Então, vamos ver o que dá, mas assim, eu tenho certeza, Antônio, misturando um pouco os assuntos e tal, né? Eu tenho certeza que o governo Bolsonaro trabalha para não ter vacina, trabalha para retardar cada vez mais a imunização do nosso povo, por conta do medo do povo ir para a rua. Né? Porque enquanto a gente estiver com o problema da pandemia, né, é mais difícil do povo se mobilizar, é mais difícil do povo ir para a rua contra esse governo picareta, bandido. Né? Então, a hora que terminar a pandemia, esse governo cai, você pode ter certeza. É uma tarefa do povo brasileiro derrubar esse governo. Agora, a Liane falando, né, o Lula tinha acabado com a fome no Brasil, e é fato. Não é porque a gente é suspeito em dizer que a gente é, né, um grande admirador do presidente Lula e tal, mas é isso. O Brasil, com o Lula, saiu do mapa da fome. E com Bolsonaro voltou rapidamente para o mapa da fome. E não só para o mapa da fome, mas para o mapa da sede, né, para o mapa do desmatamento, das queimadas. Né? Então, não é vergonha o que acontece no Brasil hoje. Sem dúvida nenhuma. Aproveitar e dar o boa noite aqui para o Marcelo e para a Liane, né? E bom, Diogo, agora o que nós temos agora, o contraponto agora. Nós temos o contraponto, né? Qual é o contraponto? O preço dos alimentos está aumentando de forma estarrecedora. E aí o contraponto é o seguinte, né? O governo zera a alíquota de importação de revólveres e pistolas. A alíquota caiu a 0. E aí, desde que assumiu o cargo, o Bolsonaro já assinou mais de 20 atos que facilitam a compra e a posse de armas no país.
mais de 20 atos, né? Bom, né, Diogo? A consequência disso é aquele assalto espetacular que nós tivemos lá no Paraná, né? No Paraná, se não me engano. Lá no Paraná que nós tivemos aquele assalto espetacular. Bom, as armas estão de fácil acesso, né? E é interessante, porque eu li uma matéria que era o seguinte, aquelas pessoas que fizeram o assalto não eram meros assaltantes, eram altamente profissionais, altamente profissionais. E a gente não sabe se não tem um mega esquema por trás aí de operação nacional com as milícias já se apropriando do país para um futuro embate aí em 2022 aí. Não sabemos se não é isso que está por trás e nessa liberação incessante das armas, nessa loucura aí que é liberar as armas. E aí, João, como é que tu tá vendo a liberação aí, ou melhor, a líquida zero para as armas? Primeiro que é acenar, né? É fazer graça para a base eleitoral dele, né? Para aquela base idiota, né? Idiotizada, né? Que apoia o Bolsonaro. Primeira coisa é isso, né? Que ele faz. E toda vez que tem um problema no país, ele cria, né? Uma cortina de fumaça para gerar pauta em cima disso, esconder os crimes do filho, né? Os processos que estão andando, as cagada do governo e tal, né? Então é isso, primeiro de tudo. Segundo, é engraçado, porque o povo hoje não tem dinheiro para comprar comida, né? Então o povo trabalhador não quer arma. A arma não vai alimentar ninguém, a não ser que o cara vai lá comprar para assaltar para poder comprar comida, porque de repente é isso que ele quer, né? De repente ele quer armar a população para a população poder comer daqui a pouco, porque comprar não vai poder, né? Para comprar 1 quilo de carne aí de primeira só assaltando mesmo, porque o preço que tá é um absurdo. Então isso é uma balela, entendeu? O que que o povo trabalhador, o povo correto desse país, né? O povo decente desse país não quer arma, não quer se armar. O povo desse país quer educação, quer saúde, né? Quer uma vacina para poder sobreviver, para poder viver, para poder abraçar sua família, para poder voltar a conviver com seus entes queridos. É isso que o povo quer. O povo não quer arma, né? E além de não querer arma, também não tem nem dinheiro para comprar, né? Então essa facilitação, essas diminuições de alíquotas e tal, elas servem só para uma coisa, para armar bandido, né? E para armar retardado, que depois, né, briga no trânsito e mata o motorista, briga com a mulher e vai lá e mata a mulher, e aí a gente vê o feminicídio que acontece no Brasil dia e noite nesse país, né? É para isso que serve esse tipo de política, para armar louco e para armar bandido, né? Então esse governo já acabou, Antônio, né? O Brasil tinha que se levantar contra esse cara, né? Então, por isso, volto a repetir, a política de não trabalhar e de não organizar o país para vacinar, né? E para tirar o país dessa crise de forma mais rápida é organizada, é para não deixar o povo se mobilizar e não se voltar contra este governo, que eu não tenho dúvida. A hora que as coisas minimamente voltarem à normalidade, né, as ruas irão incendiar. O Boulos deu uma entrevista esse final de semana muito boa e já vem falando há alguns dias sobre isso, né, que a hora que o povo puder ir para a rua, este governo cai. Sem dúvida nenhuma. Aproveitar para dar uma lida nos comentários aqui. A Liane, este Bolsonaro é um ridículo, porque não diminui o imposto do leite, sem dúvida nenhuma, né? Diminui o preço dos alimentos, impostos, né? E que vai atingir diretamente a pessoa mais pobre, mas infelizmente esse não é o objetivo. Aqui o Joel te mandando um abraço aqui. Abração para o Joel, meu amigão. Abração para ele. Aí depois nós temos o Hilton. Um carro simples, aro 13, está quase meio salário mínimo. O pobre não pode ter nada. E tem pobre apoiando. Vou ler aqui. Tem pobre apoiando a fome. Voltou ao Brasil. Tem pobre que está apoiando e está achando legal, né?
infelizmente. Liane, eu fico admirada com quem acha que este governo é de mudanças boas. Olha, Liane, aí nós teríamos que trazer aqui talvez um sociólogo, um psiquiatra, para tentar entender a criatura, porque assim, ó, a pessoa deve ser fanática ou ela deve ser muito rica. É um dos dois, né? Não tem, digamos que aqui não tem o meio termo, né? Depois o Norvinho, acho que eu estou lendo certo aqui, o Norvinho. Acho que li certo aqui. Verdade, falou muito bem. Norvinho. Então, Diogo, deixa eu ver aqui a próxima aqui. Ainda continuando na mão assim da população agora. O governo lançou o projeto de habitação deles, né? O Casa Verde e Amarelo. E aprova a exclusão de pessoas de baixa renda, que tinha no Minha Casa ou Minha Vida, né? E aí vai dizer para nós o seguinte: além de acabar com a faixa 1, Minha Casa e Minha Vida, formado por famílias com renda até R$ 1.800, né? Até R$ 1.800, que era o que eles chamam da faixa 1. O programa habitacional do governo eleva o valor do rendimento mensal para financiamentos cobrados a juros, que pode chegar a 8,16. Aí eu peguei aqui para fazer um contraponto, Diogo. Como é que era o Minha Casa e Minha Vida para essa faixa aqui, que é a faixa, na verdade, Diogo, que precisa de casa. É a faixa que não tem como dar entrada, sei lá, o imóvel vale, vamos pegar um imóvel bem barato, muito barato, R$200 mil, muito barato. Tá? O cara não vai ter 20 ou 50 mil para dar de entrada, não vai ter. Então, esse aqui que são os penalizados. E é assim, ó, as famílias mais carentes recebem, no caso, recebiam, né, um subsídio correspondente a 90%, João, do preço da moradia. Os outros 10% podiam ser pagos em até 120 prestações mensais por um período de 10 anos, que variavam, né, de 80 a R$270 por mês, Jogo, sem qualquer incidência de juros. E aí até te passo a palavra e já faço aqui um adendo no que a Liane disse, né, que perguntou quem defende esse governo. O governo massacra os trabalhadores, né? E aqui é uma medida de massacre aos trabalhadores aqui. E aí, Diogo? Pois é, Antônio, e para além disso, né, Antônio, porque assim, esse governo cria, na verdade cria não, né, ele pega os projetos dos governos do PT e muda de nome, primeiro é isso, né, então Minha Casa Minha Vida, ele criou esse novo nome, Casa Verde e Amarelo. Segundo, que não tem recurso esses projetos, né, ele além de determinar novas regras que dificultam a vida dos mais pobres para adquirir, né, esses imóveis, ele não bota recurso. Né? Então, tu vai lá ver, por exemplo, quando ele lança o tal projeto, esse projeto não tem meta, esse projeto não diz quanto vai ter à disposição no Orçamento Geral da União para poder executar as obras, né? Não fala em quantas unidades habitacionais vão ser construídas, não fala onde, não fala como, não fala de que forma, né? Então, por exemplo, quando o presidente Lula lançou Minha Casa Minha Vida lá em 2009, se eu não me engano, né, logo depois daquela crise imobiliária lá nos Estados Unidos, que foi um baque no mundo todo, ele disse, não, vamos lançar o projeto Minha Casa Minha Vida, vai ter uma meta inicial de 1 milhão de unidades habitacionais. 1 milhão. Né? Depois veio a Dilma, e aí fez mais 2, 3, 4 etapas do Minha Casa Minha Vida, e hoje Minha Casa Minha Vida fez aí em torno aí, nesses últimos desde que foi lançado, né, mais de 5 milhões de unidades habitacionais no Brasil como um todo, e ajudou muito
o Brasil, né? Te lembra daquela história da marolinha que o Lula brincou que no Brasil, né, não ia ter, e foi uma marolinha naquele período por isso, por conta do Minha Casa Minha Vida, por conta do PAC Pavimentação, PAC Cidades Históricas, né? Porque tu imagina, 1 milhão de unidades habitacionais, quanto de tijolo precisa? Telha, ferro, cimento, areia, mão de obra, direta, indireta, né? Madeira, né? Toda a parte de ferragem. Então, isso gira a roda da economia. E, claro, como tu bem disseste, resolve muitos problemas, né, daquela população que não tem dinheiro nenhum, né, para dar de entrada e tal. Eu lembro muito bem, Antônio, ali eu me formei no ensino médio, ali no período mais ou menos, se eu não me engano, eu me formei em 2000, 2000 eu me formei no ensino médio. Cara, sem expectativa nenhuma para adquirir um imóvel na época. Na época eu morava com meus pais, tal, já estava com 17 anos. Tu para abrir uma conta numa Caixa Econômica Federal, velho, era impossível abrir. Era impossível, tu tinha que ter dinheiro para abrir uma conta corrente na Caixa, né? Com o advento do governo Lula e depois do Minha Casa Minha Vida, cara, bastava tu receber um salário mínimo e não tá no SPC, por exemplo, tu ia num feirão da casa da Caixa, um feirão qualquer aí de imóveis, e o trabalhador saía com uma casa, saía com um apartamento, saía com uma casa popular, com subsídio, né? Me lembro muito bem, o pessoal saía aí com subsídio para dar entrada de 20 mil reais, né? Sem contar esses programas aí mais populares que a pessoa pagava 50 reais por mês, né? De uma prestação de um imóvel próprio, né? Então, assim, tu vê hoje o que aconteceu é um absurdo, né? O Bolsonaro lança essa tal Casa Verde e Amarela aí, só que o seguinte, ele não está dando conta para concluir as obras que os nossos governos deixaram em andamento quando levaram o golpe lá em 2016. Eu aqui quero citar, por exemplo, o empreendimento Junção em Rio Grande, ali na cidade de Rio Grande, do prefeito Alexandre Lindemeyer, que são quase 1.300 unidades habitacionais, que desde que a Dilma foi impeachmentada, né, o governo Temer e agora o governo Bolsonaro injetam recurso a conta-gota. E as obras andam muito lentamente. E não fica pronto nunca. E aí vem o Bolsonaro lançar Casa Verde e Amarela, e é muito engraçado, fica ele falando aquele monte de bobagem com aquele bando de puxa-saco, e ele não dá uma meta, Antônio. Ele lança programa sem dar meta, sem dizer valor que vai ter à disposição do trabalhador. Então, assim, ó, é um governo só de fake news. Este governo não existe. É um governo só de negociata. E volto aqui a afirmar. É um governo que a única coisa que sabe fazer bem é proteger os bandidos da família Bolsonaro. E isso fazem muito bem. E até para complementar também, né? Teve essa semana que ele veio aqui inaugurar uma ponte, né? Uma ponte que foi começado pela Dilma, né? Agora eu não vou nem me lembrar o ano que ela começou. 2012, foi em 2013, foi dada a ordem de início de serviço. 2013, né? E tu sabe qual era o grande orgulho que a Dilma tinha em inaugurar ali a pedra fundamental, João? Era o seguinte, seria a primeira ponte no Rio Grande do Sul que teria participação de 100% de engenheiros brasileiros. Olha que loucura, 100% de engenheiros brasileiros. Bom, agora a gente está vendo assim, engenheiros sendo desempregados a roda, engenheiros tendo que dirigir Uber ainda. Hoje, o grau que a gente chegou, né? Só cumprimentar aqui o professor Tanger aqui, que faz live aqui às quartas-feiras, né? Dizendo para nós aqui uma ótima live esclarecedora. E aí vamos entrar aqui, que está colocando para nós aqui, o Marcelo. Vamos ver aqui, o Marcelo. Só já vai entrando na página aqui, já entrou. Aqui, substituto do Minha Casa Minha Vida. Criado pelo governo, programa Casa Verde e Amarela exclui a população de baixa renda, que tem maior déficit histórico de moradia, e foi um dos motores do setor da construção civil
nas eras de Lula e Dilma, sem dúvida nenhuma, ali o Marcelo. E aí, assim, ó, inclusive tiveram que criar fábricas de cimento nesse período, que não tinha. Fábrica de cimento tiveram que criar, e muitas outras, né? E era uma cadeia produtiva ali. E aí vai gerando emprego em larga escala. Em larga escala, o emprego ele vai sendo gerado, né? Infelizmente, nós estamos na contramão do mundo. A próxima que nós temos agora, Diogo, é o seguinte. Vamos pegar o exemplo dos nossos vizinhos agora, né? Os nossos vizinhos agora que nós temos, que é depois da Argentina, a Bolívia. A Bolívia aprova imposto sobre grandes fortunas. A Bolívia aprovou imposto sobre grandes fortunas. Só que tem um detalhe aqui, Diogo, que nós temos que chamar a atenção das pessoas para isso, né? A Bolívia teve um processo eleitoral agora que recuperaram a presidência das mãos dos golpistas. Só que tem um detalhe que é fundamental, né, Diogo? Eles também ganharam a maioria no parlamento. Não adianta ganhar governo se tu não ganha a maioria no parlamento, né? O governo fica lá 4, 8 anos penando, sofrendo na mão dos vigaristas. Então, os dois aqui estão dando ali um exemplo. Os seus parlamentos já aprovaram a taxação das grandes fortunas. Olha que maravilha, né? Mesmo assim, sabendo que no Brasil isso é quase impossível de acontecer, porque não estamos no governo e muito menos temos maioria no parlamento, infelizmente. E aí, Diogo, isso aí é um exemplo para nós? É um exemplo para o mundo, né? Um exemplo para o mundo, né? O que a Argentina e a Bolívia fizeram aí no último período, né? Mais especificamente a Bolívia, depois de ter levado um golpe há um pouco mais de um ano atrás, né? E retomar um governo de corte popular e tirar os golpistas do país, é muito importante, né? E aqui no Brasil nada, Antônio. Né? Aqui tu não tem projeto nenhum para taxar grandes fortunas, né? O cidadão lá com seu Corsinha, o seu Paliozinho, né? Paga todo ano IPVA, que se não é guinchado, e o iate lá do banqueiro, que custa 20 milhões de reais, o jatinho do banqueiro, do artista famoso, que custa 20, 30 milhões de reais, não paga R$1 de imposto, né? Para andar no nosso país. Então, esse é o Brasil. O Brasil é um dos únicos 2 países do mundo que quem lucra na Bolsa de Valores não paga R$1 de imposto. Não paga R$1 de imposto. O Brasil é um dos únicos 2 países. O outro país se não me engano, é um país da África, agora me foge o nome. Então, esse é o Brasil, né? Que não tem, por exemplo, um imposto de transmissão sobre grandes heranças, não tem. Né? Não tem. Hoje, o Safra, aí, que faleceu, por exemplo, esse final de semana, vai deixar fortuna de bilhões e bilhões e bilhões de dólares, e essa herança não vai ser taxada em nada. Né? Então, assim, é um absurdo o nosso país. Não é à toa que somos um dos países mais desiguais do planeta Terra. Né? Aí vem aqueles dizer assim, mas o PT ficou 12, 13 anos no governo, por que não fez isso? Por que não propôs isso? Exatamente pelo que tu acabaste de falar na tua fala, né? Na tua intervenção. Porque os governos nossos aqui do PT nunca tiveram maioria no Congresso. Né? Nunca tiveram maioria no Congresso. Então, tu imagina, o nosso governo foi impeachmentado, foi golpeado, por exemplo, por conta de ter descoberto o pré-sal e ter dado exclusividade para a indústria nacional produzir as plataformas, produzir as sondas, dado prioridade, exclusividade para a Petrobras explorar esse petróleo, né? Decidido que 100% dos royalties desse petróleo iriam para a educação e para a saúde, e aí o que aconteceu? Fomos impeachmentados. Tu imagina se lá atrás, quando tínhamos mais apelo popular, tivéssemos feito isso? Eu acho que deveríamos ter feito, não estou dizendo que não deveríamos ter proposto, né? Mas provavelmente teríamos caído muito antes. Né? Por conta deste país com um cunho golpista, por um Congresso
que está lá para defender os interesses de quem tem, dos donos do dinheiro, né? Mas avalio, deveríamos ter feito isso antes, debatido melhor, ido para cima, né? Botado isso como pauta prioritária. Não fizemos, mas também temos que deixar claro que se tivéssemos feito a proposta, com certeza não teria sido aprovada e com certeza o golpe, de repente, teria sido antes, né? Então, é um pouco disso, né? Mas o que faz a Argentina e o que fez o povo boliviano tem que servir de exemplo para nós aqui, né? No dia que voltarmos a governar o país. Sem dúvida nenhuma, eleger deputado federal e senador é tão importante quanto eleger presidente. Por isso que tem que desmistificar aquela coisa assim, não, eu vou votar no candidato a presidente do teu partido, eu vou votar no meu amigo ali, do PP ali, do DEM ali, um amigão meu ali, né? É essa lógica que tem que ser desconstruída, essa lógica, né? Bom, Diogo, agora a gente entra na família agora, né? Bom, a família Bolsonaro está simplesmente usando, né, a BIM, que é o órgão de inteligência, o órgão de inteligência do país, ele está servindo para proteger a família das falcatruas. E os caras estão usando todo o aparelho do Estado para tentar fugir dos crimes. Que é extraordinário isso. E aí diz para nós, trabalho da ABIN para Flávio Bolsonaro propôs o uso da AGU para anular provas do esquema Queiroz no STF. Olha o grau de bandidagem que nós estamos, cara. O trabalho paralelo feito pela Agência Brasileira de Inteligência para o senador, o Flávio Bolsonaro, que justificaria o impeachment de seu pai. Isto é um dos que poderia justificar, né? Já tem mais 500 atrás, né? Seria só mais um apenas. Também pretendia usar a Advocacia Geral da União para anular provas ligadas ao esquema do Queiroz, que é chamado da rachadinha, que consiste no desvio de salário de servidores públicos. Diogo, o nível de bandidagem que os caras estão fazendo com os órgãos públicos é estarrecedor, assim, é estarrecedor a um nível que eles chegou. Baixa alíquota das armas, tá? E aí eles pegam o aparelho, esse nosso exército, esses generais, é um bando de banana, que está só preocupado com os carguinhos e com os empreguinhos. Além disso, sabe, essa semana se aposentou um general, o brigadeiro, o cara vai receber de atrasado, Diogo, quase 700 mil reais dos atrasados. 700 mil reais, o que é isso, cara? Nós estamos trabalhando, o povo brasileiro está trabalhando para uma organização criminosa. E aí, Diogo, o que dá para fazer numa situação dessa, cara? Olha, Antônio, é muito difícil, né? É um país sério, né? O Brasil hoje não é um país sério, né? Tanto é que hoje a gente é um país que é uma chacota no resto do mundo, né? Inclusive agora, esse final de semana, está tendo uma cúpula aí do debate do clima aí com mais de 80 nações do mundo todo, e o Brasil ficou de fora pela primeira vez, né? Então nós estamos completamente fora do contexto mundial, né? O Brasil hoje é uma ilha governada por um bando de miliciano, né? Então é aquilo que eu te falei no início ali, que esse governo só tem uma meta, ou duas, de repente, né? Vamos botar a principal, que é defender, né, os bandidos da família Bolsonaro e trazer bastante regalia para essa milicada incompetente, né, que compõe este governo, que só tem interesse, como tu bem disseste, em se locupletar de cargos. Né, porque é uma vergonha o que alguns generais do Exército Brasileiro estão sujeitos, né, estão aceitando, né, participar desse governo e fazer tudo que vem fazendo.
É uma vergonha. A Agência Brasileira de Inteligência, como tu fizeste agora no teu comentário, né, tá trabalhando para a defesa do Flávio Bolsonaro. Cara, isso é um absurdo, assim, mas é um absurdo tão tamanho que eu não sei nem como a gente está debatendo isso aqui, entendeu? É surreal, é muito surreal. E eu e tu aqui não estamos trazendo uma teoria da conspiração, que a BIM está trabalhando. Não, não é teoria da conspiração. Não é o que o vizinho da minha prima, do meu tio, que trabalha não sei aonde, soube por alguém. Não, tá lá, tem reportagem, com fonte, com relatório, com prova, né? Então, se isso, pelo amor de Deus, se isso não é o suficiente para impeachment o Bolsonaro, eu juro para ti, eu não sei o que é suficiente. Não sei. Tá? Porque com o Bolsonaro no poder, todos os limites do aceitável para um presidente da República já ultrapassaram todos os limites. Né? Então parece que essa elite brasileira trata ele como, sei lá, como um imputável, sei lá, como alguém que não tem, né, sei lá, sei lá, tem que interditar esse cara, eu não sei o que a elite brasileira quer, né? Cada vez que ele faz essas cagadas, os caras acham uma forma de defender ele. Eu não entendo, cara. Eu fico imaginando se fosse a Dilma, se fosse o Lula, que fizesse 1% do que o Bolsonaro vem fazendo nesses últimos 2 anos. 1%. Já tá bom. O Lula foi preso sem prova nenhuma, né? Não dá nem para dizer nada. Mas é difícil, Antônio, é difícil. Eu acho que assim, só um levante popular, né, uma revolta muito bem organizada do povo, para tirar o Bolsonaro do poder antes de 2022. Né? Bom, se até 2022 não conseguirmos, né, o povo não se rebelar, né, e ficar nessa inércia e tal, bom, esperamos que nas urnas nós tenhamos capacidade, e quando eu digo nós do campo popular, nós da esquerda, né, fazer o mínimo do dever de casa, né, que é unificar o nosso campo, articular uma chapa muito bem organizada, seja lá com quem for, né, mas depois de muito debate, ir para esse enfrentamento. Mas é muito difícil, eu tenho muita preocupação, né, com o que acontecerá com o Brasil até outubro de 2022. Não sei nem se teremos um processo democrático para poder participar até lá. Né, porque com um governo como esse, se o Trump já vem fazendo tudo que vem fazendo lá, tu imagina como um miliciano ali de Rio das Pedras, no Rio de Janeiro, pode fazer, né, caso venha perder as eleições de 2022. Não sei te dizer. Como tu bem disse aí, está armando o povo, está armando a milícia, e a gente não sabe o que pode virar o nosso país. Sem dúvida nenhuma. Aqui um comentário do professor o Jefferson aqui, anterior ao que nós tínhamos falado, né? Diogo trazendo importantes informações sobre a moradia popular no Brasil, a diferença dos projetos de Bolsonaro versus o governo do Partido dos Trabalhadores. Ótimo. Depois nós temos aqui. Obrigado. Depois nós temos aqui o Joel. Até vou colocar na tela aqui o Joel para nós aqui. O Joel está dizendo o seguinte: o desmonte é em todas as áreas da cultura, por exemplo, o fim do Ministério, o ataque ao IPAM, o sucateamento da Fundação Palmares, as ameaças aos funcionários da Casa Rui Barbosa, e por aí vai. Depois nós temos o Marcelo, lamentável isso aí mesmo. Toda a família do presidente Bolsonaro envolvida com a milícia tem que ser investigado pela Polícia Federal, junto com seus amigos. Queiroz sabe tudo sobre essa família do presidente Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. Vamos colocar aqui na tela aqui. Colocar na tela aqui o Marcelo aqui. Legal. Então agora, Diogo, a gente tem o último item aqui, e os amigos que estão acompanhando aqui a nossa live, eu já convido para dar uma curtida na nossa página. E quando vocês entrarem na nossa página, até quero dar uma dica aqui, já pedi uma ajuda, né?
vai ter uma parte ali chamada comunidade. Vocês cliquem na comunidade ali e vai ter um ícone abaixo ali, convidar amigos. Então, ali vocês podem convidar todos os amigos de vocês para curtir a página. Isso ajuda muito para que a gente possa ampliar o nosso alcance, né? Já temos 62 mil seguidores, queremos chegar a 70 mil. E agora, concluindo, né? Fazendo um pequeno histórico, né, Diogo, a questão do golpe, que ele começa, ou melhor, ele é legitimado em 2016, né, mas já vinha antes, né? E de lá para cá, os trabalhadores vêm perdendo cada vez mais, né? E essa semana a gente tem mais um golpe agora, um golpe contra a educação, e a base do governo Bolsonaro autorizou que se retire 20%, acho que é 20%, do Fundeb para destinar às escolas particulares, principalmente aquelas escolas particulares ligadas às igrejas, as ONGs e o Sistema S também. O Sistema S, que são dos grandes empresários desse país. Então, aos poucos, eles já estão tirando os recursos da educação. Eles não conseguem tirar de uma vez só, de uma bolada, e privatizar a educação. Então, eles vão tirando aos poucos. E agora, já tiraram mais um percentual do Fundeb, e a educação ela vai agora entrar num sistema mais caótico e nós vamos ter um percentual significativo menor de orçamento para a educação. Este é, na verdade, o grande plano deles, né, Diogo? E aí, o que nós podemos fazer nessa questão do Fundeb, Diogo? Difícil, né, Antônio? O governo organizou a sua base, né, no meio da pandemia, no meio dessa discussão da vacina e tal, e conseguiu aprovar, né? Mas o lance é continuar a mobilização, né? A mobilização dos estudantes, dos professores, né? Do povo, né? Em geral, contra essa barbaridade que o governo Bolsonaro vem operando dentro do Congresso. Né? Isso só demonstra mais uma vez que, né, assim como a saúde não é prioridade, a cultura não é prioridade, a educação também é alvo, né, desse governo militar, miliciano, fascista e tal, né? Ou seja, tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da escola pública, da universidade pública e jogar, né, para dentro das instituições, dentro da igreja, das empresas, do Sistema S e por aí vai. Então é mais um golpe, né, duro, que eu digo também, é um golpe duro na nossa democracia, porque tirar recursos da educação é planejado, né? Este governo ele tem como uma forte plataforma, né, deixar a nossa população cada vez mais limitada do ponto de vista da sua capacidade cognitiva de aprender, de estudar e tal, né? Quer ter o povo sob o seu controle, né? Então a gente tem que lutar, Antônio, não tem outra palavra, não tem outra forma a não ser mobilização, organização, usar todos os canais possíveis. Infelizmente hoje a rua não tem como ser tomada por uma questão de saúde pública, mas como tu disseste aqui, ó, pessoal, vamos curtir as páginas progressistas, vamos compartilhar, vamos enganjar, né, no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, vamos entrar, vamos tentar pelo menos emparelhar essa área que a gente está tão atrás ainda dessa direita fascista, né? A gente precisa tomar cada vez mais espaço dentro desse processo. Que bom, é mobilização, né, Antônio? Não tem outra palavra, né? Só com muita mobilização que a gente consegue colocar essa turma contra a parede, porque não adianta, só tem em torno de 120 deputados e deputadas de oposição na Câmara, só isso, e são 513, e dos 81 senadores devemos ter, quem sabe, 20 de oposição, então é muito pouco. Então, assim, enquanto não houver uma mobilização popular, tanto para pressionar o governo, pressionar o STF e pressionar o Congresso, vai passar boiada, como disse lá o ministro Guedes, o ministro do Meio Ambiente lá, que tinha que aproveitar essa crise sanitária do país para passar boiada, e a boiada é isso.
Essa é o significado de passar boiada. Esse tipo de projeto, né, a aprovação dessas emendas dentro do Fundeb, é o passar boiada que eles falaram. E, entre outras ações também estão passando no Congresso. Mas é um momento difícil, Antônio, bem difícil. Né? Nós vamos ter que continuar lutando com as armas que temos, mas é um período muito duro para o nosso país. Sem dúvida nenhuma, Diogo. Bom, Diogo, chegamos ao final, te agradeço. Semana que vem a gente volta aí, fazendo os comentários aí da política, né? E pedindo o engajamento das pessoas. Enquanto nós não podemos estar na rua, essa vai ser a nossa ferramenta de fazer política, tá? É o que nós temos agora para o momento. E aí, convidando os amigos, curtam a página. E semana que vem nós voltaremos domingo aí com mais notícias sobre a política. Então tá, Diogo. Obrigado. Até lá e valeu. Obrigado. Obrigado, Antônio, mais esse convite, sempre uma satisfação debater contigo aqui e também aí a participação dos nossos amigos pelo chat. Grande abraço, boa semana a todos e a todas. Obrigado.